programa Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG. Apresentação, professor Enio Spaniel e professora Samantha Buglioni. Projeto Governo Nota 10 é a discussão com os mestrandos da ESAG no programa de hoje. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Nas Entrelinhas, o programa do Departamento de Administração Pública da ESAG e UDESC, programa das quartas-feiras de manhã. E uma das temáticas que está em discussão em várias partes aqui de Florianópolis, de Santa Catarina, eu diria do país, até talvez do mundo, é a questão do cargo comissionado trabalhando para o Estado. A gente parte sempre do pressuposto, olha, o cargo comissionado é o cara indicado, um apadrinhamento, pode ser a característica de alguém que é familiar, enfim, várias características que, digamos, dão a impressão de que o comissionado é um que é favorecido, digamos, pelo processo político. E se isso ocorre, isso não é bom, isso é muito ruim. Portanto, para discutir essas questões, o projeto Governo Nota 10, que está vinculado ao mestrado do curso do mestrado da administração da ESAG e UDESC, e nós estamos com a presença de dois mestrandos que vão discutir essa questão. O Marcos Rocha, tudo bem, Marcos? Tudo bem, professor, como vai? Tudo em ordem. E o Diogo Bezerra Borges, tudo bem, Diogo? Tudo bem. Então, primeiro, eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é exatamente esse projeto Governo Nota 10. Bom dia, ouvintes. O projeto Governo Nota 10 foi uma iniciativa dos alunos do mestrado profissional da Universidade do Estado de Santa Catarina. Tá? Ela tem como propósito, no caso, propor uma modificação no projeto de lei número 381 de 2007 do Estado. Então, em si, são duas questões que a gente propõe. A primeira modificação, só por alto, a primeira proposta seria uma alteração no artigo 160, parágrafo 2º, que seria no sentido de retirar da lei o preferencialmente, certo? Preferencialmente 30% quantitativo de cargo de cada órgão. Entidade de Poder Executivo Estatal deverá ser ocupado por servidores titulares de cargo ou emprego permanente do Estado nos municípios dos municípios ou da União. Então, a primeira proposta seria no sentido de eliminar o preferencialmente e exigir no mínimo 50% do quantitativo de cada órgão deverá ser ocupado por servidores titulares de cargo ou emprego permanente do Estado ou dos municípios. Tem alguma complementação, Marcos? Sim. Bom, então, em suma, o que nós objetivamos? A legislação com esse termo preferencialmente, essa Lei 381, a lei complementar aqui do Estado de Santa Catarina de 2007, ela deixa uma brecha muito grande, porque ela diz o seguinte, olha, preferencialmente 30% dos cargos em comissão devem ser ocupados por servidores públicos. A palavra preferencialmente pode ter um caráter muito subjetivo, né? Totalmente. E nos outros artigos, inclusive, né, que começam a regular questões de outros pré-requisitos para a ocupação desses cargos, eles dizem o seguinte, olha, preferencialmente devem ter graduação ou habilitação profissional. Então, a gente imagina um cargo de engenharia, ou até mesmo da área da saúde, imagina cargos críticos, né? O que diz é o seguinte, os cargos em comissão, que são os cargos tipicamente de gerência e assessoramento técnico, cargos críticos que ficam logo abaixo dos cargos eletivos, aquelas pessoas que foram eleitas pelo voto, né? Esses cargos acabam sendo ocupados preferencialmente por pessoas que deveriam ter determinadas qualidades. Então, no caso da saúde ou da engenharia, como eu estava falando, preferencialmente a pessoa deveria ter formação em engenharia com registro no CREA ou no CAL, agora, né, no Conselho de Arquitetura, ou então, preferencialmente com registro no CRM, no CRP, alguma entidade de classe. Mas se não tiver, também a lei não exige. Aí vai qualquer coisa. Aí vai qualquer coisa. E é o que a gente tem visto, infelizmente, claro, né? Existem exceções, tem gente muito capaz aqui em Santa Catarina que ocupa esses cargos, mas essa lei ela deixa uma brecha para que seja colocado um apadrinhado político uma pessoa sem qualificação nenhuma. Bom, essa iniciativa foi de uma disciplina do curso e como é que surgiu, enfim, essa Sim, ideia? essa disciplina, os alunos colocaram diversos temas a serem abordados, isso. É engraçado que essa
houve um empate nos temas e um colega desempatou. Foi um voto a mais, né? Então, isso foi colocado... Qual era o outro tema, então? Só para... O outro tema eu não lembro. O outro tema era o seguinte, por acaso, esse nosso colega, ele faz parte da área da saúde, né? Ele trabalha, ele é servidor público, que é o seguinte, existe um contrassenso hoje, especificamente na prefeitura e no governo do estado, que diz o seguinte, bom, o pessoal que trabalha na saúde pública, ele tem no seu salário alguns benefícios. Um desses benefícios é Unimed, é plano de saúde particular. Mas espera aí, esses servidores, eles trabalham para oferecer saúde para o público. Então, se eles mesmos não usufruem desse serviço, né, como é que eles vão... Eles não têm fé no próprio serviço que eles oferecem, então, obviamente, eles acabam recorrendo para a iniciativa privada. E o pior, esse benefício no salário, ele é subsidiado pelo governo. Então, o governo está tirando dinheiro que poderia ser investido para melhorar a saúde pública, para que todas as pessoas, não só os servidores, usufruíssem, e estão transferindo para entidades privadas. É um tema importante também, mas foi vencedor esse aqui. Esse foi vencido. E em si, é um tema que não é só uma preocupação do estado de Santa Catarina, isso é uma preocupação do país. Tá? Além dessa questão da qualificação, a gente está propondo também, tá? No caso, a regulamentação da lei. Porque em si, eu vou citar brevemente aqui um artigo 164, tá? Para o exercício dos cargos comissionados de provimento em comissão, codificados de direção e gerenciamento intermediário, deverá o ocupante do cargo possuir capacidade técnica comprovada para o exercício da função. Então, o que acontece? A lei já exige isto. Agora, falta o quê? Falta uma regulamentação de como que se dá essa capacidade técnica. Para uma exigência de certificação, vai ter um curso de formação, toda essa questão vai ser o quê? Vai ser levado em pauta, certo? Vai ser levado para a agenda política, isso é importante levar isso para a agenda política nas eleições que venham a acontecer, de que forma que isso vai ser tratado. Tá? É lógico que isso entra numa segunda fase, não é a fase de agenda da política, é a fase de elaboração, vem posteriormente uma fase de implementação, mas só o ganho de tratar essas questões do cargo comissionado nas próximas eleições de Santa Catarina já é um ganho. Já é um ganho. Estar na ordem do dia, estar no debate. Sim, isso. sim. Eu imagino que os políticos vão dizer que eu preciso de um cara de confiança, minha confiança, então talvez ele não priorize isso. E existem duas questões aí, que é um pano de fundo que nós estudamos antes até de elaborarmos os documentos que nós temos todos, foi até a gente analisar quantos cargos em comissão existem no Poder Executivo de Santa Catarina. Nós chegamos no número de perto de 2.000 cargos de confiança, cargos em comissão. E, aliás, até aproveitando essa questão da definição, é importante a gente fazer uma distinção. A gente fala, função de confiança, cargo comissionado, cargo em comissão, eles são diferentes. A legislação ela diz o seguinte, existem os cargos comissionados. Desses, eles são subdivididos, os cargos comissionados, em duas categorias. As funções de confiança, que são funções ocupadas exclusivamente por servidores públicos, concursados, e os cargos em comissão. E esses sim são de livre provimento, tanto para funcionários servidores de carreira, quanto para pessoas externas. Então, nós resolvemos, obviamente, não atacar não é a melhor palavra, mas considerar os cargos em comissão e, obviamente, esse número que eu lhe passei de 2.000 cargos são cargos em comissão no Poder Executivo de Santa Catarina. A gente não está nem falando de prefeituras, não está falando do Legislativo, nem do Judiciário, nem do Ministério Público, né? É muita gente. É verdade. Agora, para um projeto de lei desses andar, é preciso ter uma participação social. Como é que vocês estão tratando essa questão? Sim, nós já entramos na fase, nós elaboramos o documento de referência e entramos na fase de comunicação, de divulgação, de busca de parcerias em si, tá? O que tem sido feito? Nós identificamos alguns atores chaves e partimos para campos, estamos na fase de apoio. Então, o que acontece? Eu estou, por exemplo, responsável pela Fiesc. Outros colegas estão responsáveis pelo CRA em si. Então, nós estamos buscando cartas de apoio, tá? Divulgação no Facebook. O que mais? Tem uma outra um abaixo assinado que está sendo disponibilizado também. São assinaturas de... Eu não sei muito bem como que funciona isso aí. Tá? Mas já começamos a fase de divulgação. Então,
a fase de divulgação e apoio também. Agora, nós precisamos de realmente não é só uma questão da Fiesc, é uma questão da população. Nós precisamos ter o apoio da população e o apoio da mídia para colocar estas questões de cargos comissionados, de qualificação, de partidarização da máquina pública no debate eleitoral. E quem faz isso, quem pode nos auxiliar não só os alunos, mas isso é um tema da sociedade. Mas nos auxiliar seriam a RBS, seriam outros meios de comunicação que futuramente venham a colocar alguns temas em debate para os demais os candidatos às eleições. E cabe a gente fazer um destaque. Bom, essa é uma disciplina do curso de mestrado, ela tem uma duração determinada. Com que professor? Com os professores Leonardo Sec e Leandro Schmitz. O professor Leonardo ele é conhecido por atuar nessa área de administração pública e o professor Leandro na área de gerenciamento de projetos. Então, como nós temos uma data limite, essa disciplina vai até meados de junho, nós temos um entregável muito claro. Esse entregável conforme o Diogo estava falando, buscar apoio da sociedade civil organizada. Então, nós, Fiesc, nós já fomos em ACIF, na Associação Comercial aqui, vamos na FACISC, OAB, e junto com esses documentos inclusive podem ser acessados na página que nós criamos no Facebook, que é o facebook.com/governo nota 10, o 10 em numeral, 10. Lá as pessoas vão poder encontrar os documentos, inclusive os links para fazerem a sua assinatura digital, por assim dizer, a esse abaixo-assinado para buscar esse apoio. Então, a partir desse apoio, nós estamos buscando formalmente todas as manifestações de apoio. No dia 2 de junho, nós teremos um evento aqui no auditório da ESAG, no qual nós vamos convidar todos os presidentes dos partidos políticos, pelo menos aqueles partidos que tenham representatividade na Assembleia Legislativa aqui, onde nós vamos apresentar não só todo o documento de referência, mas também os apoios que nós angariamos para fazer uma pressão popular para que esses presidentes de partido assinem formalmente, claro, se concordarem, né, o apoio e o compromisso de incluir na sua agenda política, nas suas propostas de campanha e tudo mais, esta mudança na Lei Complementar 381 que nós propomos. Isso é importante porque, imagina, não adianta nada se não passar, por exemplo, pelos diversos poderes, seja legislativo, executivo, para virar lei. No executivo, vocês também já fizeram algum contato para tentar... Nós ontem tivemos um debate com o pessoal da ENA, que é a Escola de Administração aqui do governo, e nós estamos em tratativa de contactar alguns secretários, principalmente dessa área de administração, né, aqui do governo, para nós levarmos essa proposta e buscarmos o apoio deles também. E, claro, nós temos um ano crítico, né, de eleições em nível estadual e federal. Então, pode ser favorável ou pode ter problema também, né? Isso, a nossa ideia, até o momento, até tem sido interessante, nós não temos encontrado resistência nos debates que nós temos conversado, porque é necessário realizar alguma coisa para melhorar a gestão pública em qualquer âmbito que a gente fale hoje, né? Então, essa é uma proposta que vem a somar. Então, Diogo, qual é a expectativa diante dessa proposição? Que vocês consigam um êxito, efetivamente? Olha, eu vou ficar muito feliz em assistir um debate eleitoral daqui a alguns meses e ver esse tema ser discutido pelos demais candidatos. Tá? Até por aqueles que estão no atual governo como aqueles que estão na oposição. Tá? Eu acredito que isso aí realmente vai ser um divisor de águas. Tá? Nas questões aí de temas políticos que venham a acontecer. É verdade. Na verdade, a gente quer provocar, esse é o nosso tijolinho, o nosso pedaço nesse debate. Conforme a gente estava conversando, nós temos essa entrega até meados de junho, então esse compromisso é o que nós queremos provocar, e o Diogo está coberto de razão, né? Se a gente vê mais tarde, porque a campanha efetivamente começa em julho, né? Então, se esse debate surgir em julho, e nossa esperança é que esse movimento Governo Nota 10 ele perdure, não só por essa disciplina, mas que a sociedade abrace ele como um todo, para que nós tenhamos mudanças em prol de uma melhor gestão pública. Todos nós precisamos. Acho que como grande parte dessas mudanças, principalmente mais profundas no Brasil, levam um tempo, isso aqui também não vai ser de uma hora para outra. Sem dúvida. E o importante também é dizer no fundo, por trás dessa proposição, está toda uma melhoria social. O Brasil, com várias dificuldades que tem, a desigualdade social, o problema da pobreza, da violência, do trânsito. Quer dizer, isso passa por uma qualificação maior das pessoas. Essa é a ideia. Sem dúvida. E isso é interessante porque a gente tem total consciência de que nós estamos mexendo numa realidade, num status político, numa prática política
que vem sendo desenvolvida há muitos anos no Brasil e certamente muitos dos agentes políticos, dos candidatos, não serão muito simpáticos a essa proposta, porque a gente sabe que a gente até, o slogan que nós criamos, né, governo nota 10, menos cabide, mais qualificação. Porque o cabide hoje é o que a gente chama, o cabide político, o cargo em comissão. Mais uma vez, isso não é uma regra geral, mas infelizmente a maior parte das pessoas que estão lá não estão lá por competência, estão lá por outros motivos. E aí os políticos vão dizer, olha, vou perder algumas regalias se essa lei for aprovada. Esse talvez seja um motivo de resistência que pode ser colocada. Ele, no caso, eu não acredito que ele perca regalias, tá? Ele vai mudar a forma, a promessa política dele, a promessa de programa que ele tem. É lógico que ele não tem o poder de barganha de prometer um emprego, não vou dizer assim prometer um emprego, porque o cargo comissionado ele não vai ser eliminado. Sim. Tá? Essa não é a proposta de eliminação. Apenas uma limitar e qualificar. Sim, qualificar. Nós não estamos criticando que um político XYZ esteja nomeando XY, mas que esteja nomeando uma pessoa com a qualificação necessária. Tá? Então, isso é uma questão fundamental. Entendeu? Perfeito. Muito obrigado à presença e a participação do Marcos Rocha e do Diogo Bezerra Borges. Em que fase do mestrado vocês estão? Já quase terminando? Eu estou já mais para o final, fazendo a minha dissertação já passando já para a reta final. Mas eu mais 2 alunos já estamos nessa situação, mas tem um restante da turma que está, digamos assim, no meio, né? Eu estou no 2º semestre agora, tá? Então eu entrei em setembro do ano passado, tá? Então eu tenho ainda aí um tempo para andar. Muita coisa. Tá bom. Muito obrigado mais uma vez, Marcos Rocha. Muito obrigado, Diogo Bezerra Borges. Okay. Muito obrigado. Muito obrigado. E o nosso programa, Nas Entrelinhas, volta semana que vem, neste mesmo horário. Bom dia. Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina.